Olá, bem-vindos! Hoje temos a segunda e última parte do Barroco francês. Hoje vamos falar de pintura. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos continuar com o Barroco francês. Hoje vamos falar acerca da pintura barroca em França. Na última semana, na semana passada, falámos acerca da arquitetura. Eu vou deixar aqui algures o link para o vídeo da semana passada porque é mais fácil compreender. Mas, assim, de forma muito simples, o que se passou foi que o Barroco chegou à França. E como os franceses são extremamente especiais e diferentes, não lhes chamaram Barroco. Eles recusam-se. Eles dizem que não tiveram Barroco em França. Não, eles tiveram Classicismo Barroco, Barroco Classicista ou o chamado estilo Luís XIV. Pronto, na verdade eles tiveram um barroco, mas é realmente um barroco diferente. O barroco é sempre diferente. Nós saímos de Itália, não é verdade? Vamos para a Espanha, já é diferente. Vamos para Portugal, já é diferente. Para a Inglaterra, para a Flandres, enfim. É sempre diferente, porque o barroco é realmente um movimento global. Ou seja, ele tem algumas características que são únicas, não é verdade? Como o movimento, o horror ao vazio, pronto, tudo isso que nós já aprendemos noutros vídeos. O claro escuro, o dourado. Mas depois vai mudando conforme a cultura de cada país. E aqui em França a cultura era outra, logo o barroco é diferente. Portanto, o Luís XIV era o rei no poder quando o barroco se espalhou. Ele começou com o Luís XIII, depois durante a regência de Maria de Médici também, mas mais tarde com o Luís XIV é que se espalhou. Porquê? Porque o Luís XIV era um rei absolutista. Ele era o Estado. E ele era também o rei Sol. Era exuberante, era vaidoso. Ele queria mostrar o seu poder, o seu brilhantismo e tudo isso através da arte. Isto não é novidade, porque ele percebeu que Roma, a Igreja, fazia isso. A arte servia para educar o crente, para amedrontar o crente, para fazer o crente ter um sentimento e se aproximar mais da Igreja. E o Luís XIV queria fazer exatamente a mesma coisa com o seu poder. Ele queria se promover. A arte aqui é usada como forma de promoção do rei. Pronto. Então, no último vídeo nós falámos acerca da arquitetura, falámos um pouco acerca do Palácio de Versalhes e as características, então, da arquitetura francesa do Barroco, que é juntar as coisas muito clássicas, como as colunas e tudo aquilo, com o movimento e a decoração do Barroco. Na pintura dá-se o mesmo. É assim, o francês, o Luís XIV e o francês, gostava daqueles temas clássicos, daqueles temas da mitologia grega, daqueles heróis romanos e não sei quê. E eles iam buscar a escultura renascentista, a pintura renascentista como inspiração. Só que viviam num mundo já mais barroco. Então o que eles faziam era pegavam nestes temas mais mitológicos e davam-lhe uma pitadinha de movimento barroco e surgiu então o barroco francês na pintura. Outro elemento muito importante aqui na pintura francesa é o nascimento da Academia. A Academia Real de Pintura e Escultura era uma academia que foi fundada para dizer aos pintores e escultores quais os temas que o Estado queria que eles pintassem. O Estado era o rei. Portanto, era uma forma de controlar a estética. Havia aqui uma vontade do rei fazer uma estética tipicamente francesa e fazer de França o centro da arte do mundo. Queria roubar esse título a Roma. E então, criou-se uma academia onde os pintores aprendiam aquilo que podiam pintar. Entendem? No mundo de Caravaggio e de Carraccis, aqui em França eles não podiam. Tinham ali uma série de estéticos, de passos estéticos que tinham que dar. Vamos então agora conhecer, nesta primeira parte do vídeo, um dos maiores pintores franceses do Barroco francês. Vamos conhecer aquele que é considerado um dos maiores pintores académicos do Barroco e da Europa. Este é Nicolas Poussin, o maior nome do classicismo barroco ou do estilo Luís XIV. Poussin foi estudar pintura para Roma. Em Roma ele estudou os clássicos e ele gostava daquela estética clássica grega e romana. E também gostava do Renascimento. E o que ele achava é que a época clássica tinha sido uma época utópica, ele idealizava.
Ele idealizava cenas completamente irreais, utópicas, harmoniosas, grandiosas, e era isso que ele passava para os seus quadros. As obras de Poussin são equilibradas, o uso da cor é harmónico. Este é um grande contraste com o uso dramático da cor, da luz e da sombra pelos pintores barrocos italianos. O ponto de partida da obra de Poussin é a paisagem, em que os planos e as massas são distribuídos com rigor matemático e formal. Vamos ver alguma das obras. Esta é a Lamentação de Cristo. Nesta obra temos o túmulo de Cristo cedido por José de Arimateia. Os personagens desta obra estão em primeiro plano e a cor ocupa um lugar de destaque. Nós temos os tons de terra que se espalham do centro para toda a composição. Em contraste, temos o verde na vegetação e na blusa da Maria Madalena. O cinzento esverdeado coloca em destaque o corpo morto de Cristo e reflete a dor na face da Maria. Os dois anjos que choram já têm um tom mais rosado e, finalmente, para iluminar a obra, temos o azul, o vermelho brilhante e os brancos. Estão a ver a diferença de tonalidade, de sujeito, de técnica que está aqui no barroco francês? Não temos aqui aquele trabalho de claro escuro, de tenebroso, não temos nada disso. Temos aqui algo que nos remete mais para a arte clássica do que para o próprio barroco. Vamos ver outra obra. Esta é Orion cego à procura do sol nascente. Esta pintura é enorme, tem quase 2 metros de largura e apresenta uma cena de paisagem dividida em vários planos horizontais. Ao fundo temos o céu que ocupa mais de metade da composição. À direita temos o gigante Orion, que é guiado por Cadelion, que está sob os seus ombros. Orion caminha na direção de Eos, que é o Dedos de Rosa, que surge pela manhã. A pequena figura junto aos seus pés dá-lhe as indicações do caminho a seguir. Noutro plano temos 2 homens cortados, o que dá profundidade a esta obra, naquele que é o caminho a seguir. O caminho a seguir tem diversos planos de tonalidades diferentes. Da terra saem vapores que formam as pesadas nuvens. Aqui, Artemis observa toda a cena. Com estes trabalhos, o Poussin fica muito conhecido e volta para a França, onde pinta obras como estas que nós estamos a ver, que são obras de grande valor académico. Cá está. Estamos num período barroco, mas estamos aqui com muitas influências do clássico. E claro que estas obras chamaram a atenção de Luís XIII, que acabou por o nomear pintor real e lhe ofereceu uma residência no Palácio das Tulharias. Em Paris, Poussin pinta obras diversas, como esta, que é o Milagre de São Francisco de Xavier, e também esta obra-prima do barroco francês, que é a Família Sagrada nos Degraus. Pinta também o teto do Palácio do Louvre. O Poussin representa aquilo que a Academia Real de Pintura e Escultura defendia, que era este estilo diferente, mais voltado para o clássico, que era o estilo da corte francesa. Poussin acaba por falecer, mas deixou um enorme legado na pintura. Mas nem só de Nicolas Poussin viveu o barroco francês. Vamos conhecer mais um pintor. Este é Georges de Latour. Latour passou toda a sua carreira em Lorraine, no nordeste da França. Na altura, isto era um ducado independente e durante quase toda a vida do pintor ele foi independente. No entanto, mais tarde foi anexado por tropas francesas. Isto em 1633. Ora, Latour era um pintor muito reconhecido, não só localmente, mas também em Paris. Infelizmente, após a sua morte ficou esquecido e só foi descoberto no século XX. Conhecemos apenas cerca de 40 obras de Latour, sendo a sua principal característica as cenas noturnas, meditativas, iluminadas por velas ou tochas. Aqui com Latour vemos o quê? Vemos uma maior influência do barroco italiano, do Caravaggio, na sua forma de trabalhar a sombra e a luz. Talvez por isso é que ele depois tenha sido esquecido, porque não era esta a estética mais comum do barroco francês. E agora vamos falar deste senhor, Simon Vouet. Vouet era filho de um pintor e iniciou-se como pintor também durante a sua adolescência. Apenas com 14 anos pintou algumas obras em Inglaterra e depois foi viver e estudar para a Itália. E foi em Roma que a sua reputação cresceu de tal forma que ele foi considerado um dos maiores pintores que ali vivia. Então o rei francês disse: vamos voltar. Luís XIII ordenou que ele voltasse e decidiu que ele seria o pintor da corte.
Simon Vouet era um pintor versátil e prolífero e trabalhou para o rei, mas também para vários nobres e patronos em vários estilos, desde o sagrado ao clássico. Infelizmente, a maior parte dos seus trabalhos perdeu-se durante a Revolução Francesa, foram destruídos, queimados, enfim. Mas um dos trabalhos que ele tem que realmente dá para perceber o seu estilo de barroco francês é este. Esta obra chama-se A Apresentação no Templo e foi realizada a pedido do Cardeal Richelieu para a Igreja de São Paulo e São Luís, que era a primeira igreja jesuíta em Paris. É um trabalho magnífico, é um trabalho que se percebe que tem uma influência clássica enorme e é lindíssimo. E nesta última parte do nosso vídeo, vamos falar especificamente de um pintor muito, muito importante para o barroco francês. Este é Charles Le Brun. Le Brun foi o mais importante pintor durante o reinado de Luís XIV. E ele foi mais do que um pintor, muito mais. Le Brun criou pessoalmente ou supervisionou a produção da maioria dos quadros, esculturas e objetos decorativos para o governo francês durante 3 décadas de reinado de Luís XIV. E também foi diretor da Real Academia de Pintura e Escultura e ainda diretor da fábrica Gobelins. A fábrica Gobelins era a fábrica que fazia as tapeçarias, que fornecia as tapeçarias para o rei. Portanto, todas as tapeçarias do Palácio de Versalhes e todas as casas reais foram encomendadas a esta fábrica e o diretor era o Le Brun. Ele também era o diretor da Academia, ou seja, ele era a pessoa responsável por dizer o que é que se podia pintar e pela formação de novos pintores. Ou seja, ele era muito importante para esta estética. E a estética que ele defendia era a estética do Rei Sol. Era aquela estética que, voltada para os temas mitológicos, com movimento e trabalho de luz do barroco. Então ele é muitíssimo importante. Influenciou muitos outros pintores. Entendem? Portanto, a formação de muitos pintores em França começou aqui, com ele. E durante a direção de Le Brun na Real Academia, os pintores franceses tinham que aderir a um estilo homogéneo que acabou por ficar conhecido como o classicismo barroco e um exemplo da arte como propaganda. O Le Brun estudou em Roma e também estudou a obra de Poussin e, de volta à França, pintou uma série de obras cujo sujeito é Alexandre o Grande. E nós sabemos que o Luís XIV tinha assim uma certa queda para este tipo de figuras. O Luís XIV achava que ele também era assim digno de ser um Alexandre o Grande. Ia ser o Luís o Grande. Muito grande, ele até era assim bem grande. Pronto, estes quadros agradaram tanto ao rei que ele acabou por fazer uma série sobre a vida de Alexandre o Grande. Este é a Tenda de Dários, que é uma obra que muito agradou Luís XIV, porque o rei se vê a si próprio, como o Alexandre do seu tempo. O rei gostou tanto deste trabalho que acabou por fazer uma pequena encomenda. Em 1660, ele encomendou ao Le Brun toda a decoração para a sua casa. Como a casa do rei era o Palácio de Versalhes, aquilo foi trabalho para uns aninhos. E estamos a ver aqui algumas imagens do Palácio de Versalhes que são lindíssimas e cuja decoração é então da responsabilidade do Le Brun. Além das pinturas, foram também pintadas paredes e tetos para deslumbrar os visitantes. O Le Brun projetou ainda a escadaria principal na entrada de Versalhes e a principal fonte do jardim, com Apolo a surgir das suas águas. Para além de tudo isto, o Le Brun era também um excelente retratista, retratou muitas vezes o Dom Luís XIV e foi sempre apoiado pelo rei. Após a morte de Colbert, que era o seu maior protetor, que o defendeu durante toda a sua vida e que partilhava muitas das visões políticas com ele, o Colbert morreu. E o Le Brun, apesar de ter sempre o apoio do rei, decidiu afastar-se e pouco tempo depois faleceu de doença. Mas ele foi realmente um dos responsáveis pela criação da estética do classicismo barroco na pintura. Nós, na próxima semana, vamos ter aqui um vídeo a analisar todo o Palácio de Versalhes. Depois disso, vamos analisar algumas obras de pintura. Entre elas, vamos analisar aqui uma obra do Le Brun, também vamos analisar o Poussin, e outras que vão ser os membros do Clube Criarte a escolherem. Já sabem que os nossos vídeos são patrocinados pelos meus patronos, ou seja, são os membros do Clube Criarte. Se vocês quiserem ser membros do Clube Criarte, se quiserem aderir, basta clicar numa caixa que fica por baixo de todos os nossos vídeos. Temos a caixa de subscrever o canal e depois temos a caixa de aderir, de se tornar membro. Podem fazê-lo. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos, deixem um comentário simpático e nós encontramos-nos para a próxima semana. Até lá, fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!